Como era uma sexta-feira à tarde ensolarada, não dei muita bola no começo. Era 5h30 e eu tinha acabado de voltar do trabalho. Quando vi que a porta da frente da minha vizinha estava aberta, presumi que ela estava apenas descarregando alguma coisa do carro. Entrei em casa e fiz minha rotina normal depois do trabalho: dar uma caminhada e preparar o jantar para minha esposa Alice e para mim. Foi só à noite que comecei a suspeitar de algo errado. Estava levando nossa cadela, Bisteca, para a última caminhada do dia. Era pôr do sol, minha hora favorita de estar ao ar livre. Sempre gostei de passear pelo quarteirão com Bisteca naqueles últimos momentos preciosos em que ainda há luz suficiente para ver o horizonte. Coloquei a coleira nela enquanto ela pulava animada, e então nós dois saímos para a quase noite fria. Depois de alguns segundos, olhei para frente e notei que a porta da casa da vizinha, a que fica diretamente do outro lado da rua, ainda estava escancarada. Estranho também era o fato de que, apesar de seu carro estar na garagem, a casa estava completamente escura, sem uma única luz acesa por dentro. Atravessei a rua. Minha vizinha é uma garota de 20 e poucos anos chamada Isabelle. Ela parece uma menina legal, mas não somos exatamente bons amigos. Às vezes dou a ela limões da nossa árvore em troca de figos, e essa é praticamente a extensão de nosso relacionamento. Mesmo assim, a visão daquela porta aberta me deixou inquieto. E se ela estivesse com algum tipo de emergência médica e atualmente inconsciente? Ou pior, depois de alguns passos na garagem, a coleira em minha mão ficou tensa. Olhando para baixo, vi que Bisteca estava se sentando firmemente no chão, recusando-se a se mexer, mesmo quando a chamei pelo nome e puxei a coleira. Suas orelhas estavam em pé, olhos fixos na casa, como se estivesse esperando por algo. Embora não rosnasse naquele momento, fiquei perturbado com sua postura alerta e recusa em andar mais perto da porta. Deixei minha voz encurtar a distância entre nós e a entrada da minha vizinha. Isabelle? É o Brian, do outro lado da rua. Você pode me ouvir? Falei. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, quando eu estava prestes a soltar a coleira da Bisteca e subir os degraus até a casa, veio uma voz da escuridão. Oi, Brian. Ela disse, antes de tossir uma vez e depois pigarrear. Desculpa, estou no meio do jantar aqui. Precisa de algo? Ela disse. Respirei aliviado. Ah, desculpa. É que vi sua porta da frente aberta. Queria ter certeza de que você sabia. Falei. Estranhamente, houve outra longa pausa. Eu sabia que ela estava dentro da casa agora e perto o suficiente da porta para conversar comigo. Então por que a demora? Isabelle? Falei. Ah, você é tão gentil em verificar. Sim, eu sei que está aberta. Está tão quente hoje que eu queria deixar a brisa entrar. Vou fechá-la em breve. Ela disse. Ah, claro. Tenha uma boa noite então. Falei. Você também. Ela respondeu. Com isso, puxei Bisteca de volta pela garagem e nós dois completamos nossa caminhada. Voltei para casa, feliz que minha vizinha estava bem, e fui dormir. Sábado foi um dia de preguiça muito necessário. Acordei às 10, comi o café da manhã que Alice fez, depois passei um tempo no quintal com ela e Bisteca. Era um dia nublado, e por volta das 3 da tarde, uma chuva fraca nos forçou a voltar para dentro. Alice recebeu uma ligação da irmã dela, que mora na beira do nosso bairro, enquanto eu fui para a sala ligar a TV. Exceto que, antes que eu pudesse me acomodar, olhei pela janela da frente e fiquei surpreso ao ver que a porta da frente de Isabelle estava aberta novamente. Aberta de novo? Me perguntei.
Ou será que ela nunca foi fechada? Cheguei perto da janela e estudei a casa da vizinha. A chuva estava caindo mais forte naquela hora. As nuvens espessas e cinzentas acima tornavam tudo com cara de noite. Apesar disso, não havia uma única luz acesa dentro da casa de Isabelle. Estava tão escuro por dentro que a entrada de sua casa parecia menos uma porta e mais um retângulo preto pintado na parede externa. Virei-me para olhar para a Bisteca, que estava deitada em um sofá próximo. Eu vi que ela também estava olhando pela janela. Com as orelhas pressionadas contra a cabeça, ela olhou para mim brevemente. Depois voltou a atenção para fora. Eu não conseguia dizer se minha cadela estava apenas observando ou se de alguma forma também conseguia sentir que algo estava errado. Naquele momento, Alice entrou na sala de estar. Ela não estava mais ao telefone e me cumprimentou com um sorriso estranho, quase nervoso. Essa foi uma conversa estranha, ela disse, sentando-se ao lado de Bisteca. Por que, amor? O que aconteceu? Perguntei. Não sei. Minha irmã viu uma mulher espiando a casa dela algumas noites atrás. O quê? Assustador, né? E ela não é a única. Aparentemente, houve alguns relatos das pessoas do bairro passando pela mesma coisa. Nada foi roubado e ninguém se machucou, pelo menos até onde Clara sabe. Mas ainda é bem estranho. Vamos garantir de trancar tudo muito bem esta noite, ela disse. Meus pensamentos foram para minha vizinha. Perguntei à minha esposa como era essa mulher. Como eu disse, Isabelle e eu não éramos próximos, mas eu sabia que ela havia passado recentemente por um término de relacionamento difícil com um namorado de longa data. Era descabido presumir uma conexão entre Isabelle e a mulher misteriosa. Mas quem sabe? Desilusão amorosa faz as pessoas fazerem coisas malucas. Talvez houvesse alguma ligação entre as duas. Alice hesitou por um momento. Bem, ela finalmente disse. Você conhece minha irmã? Ela tem um jeito realmente supersticioso. Ela inventa algumas histórias. O que isso significa? Perguntei. Significa que a gente não pode levar tudo que ela fala a sério. Quando Alice relatou a descrição da mulher feita por sua irmã, sentiu um arrepio na espinha. Clara disse que a mulher era alta e magra, tanto que ela originalmente a confundiu com um homem. Falou também que a pele parecia muito esticada no rosto e que seus olhos eram anormalmente profundos, como se estivessem muito para trás em seu crânio. Aparentemente, quando essa mulher viu que Clara a havia notado, ela deu a Clara um sorriso antes de se retirar para a noite. Aparentemente, quando essa mulher sorriu, ela tinha muitos dentes. Fiquei em silêncio por um momento, sem saber o que pensar do avistamento mórbido da irmã da minha esposa. Amor, a porta da frente de Isabelle estava aberta essa manhã? Perguntei a ela. Ela considerou minha pergunta enquanto fazia carinho na Bisteca. Acho que sim. Imaginei que pelo menos eu deveria dizer a Isabelle, minha vizinha, para ter cuidado. Então, coloquei minha capa de chuva e fui para fora, abrindo caminho com cuidado pela garagem molhada. Quando cheguei à calçada, ouvi latidos frenéticos vindos de trás de mim. Virando-me, vi Bisteca na janela, com as patas apoiadas na soleira, seus rosnados e gemidos subindo sobre a chuva forte. Minha esposa apareceu ao lado dela alguns segundos depois. Ela tentou, sem sucesso, confortar Bisteca, me dando um olhar interrogativo enquanto fazia isso. Dei de ombros em resposta, depois atravessei a rua. Parei na base dos degraus da varanda de Isabelle e ouvi. Como antes, eu podia ouvir alguém lá dentro, embora não pudesse dizer exatamente o que estava acontecendo. Ouvi um som profundo e molhado, como se algo estivesse sendo rasgado. Também como antes, não consegui ver nada dentro da casa.
Uma voz então gritou do interior escuro. Brian? Oi de novo? Eu disse, apenas me perguntando como ela poderia saber que era eu. Desculpe incomodá-la de novo, mas eu queria te dizer uma coisa. Você se importaria de sair por um minuto? Falei. Brian! Ela repetiu, o tom quase me repreendendo. Essa não é uma boa hora. Você sempre parece me pegar no meio de uma refeição. Ela disse. Não vai demorar muito. Tentei persuadir. Quando ela não respondeu, subi alguns degraus. Isabelle, teve uma atividade suspeita por perto ultimamente. Eu sei que você gosta de deixar a porta aberta, mas talvez você devesse mantê-la fechada hoje. Falei. Mas eu estou tão confortável aqui no sofá. Por que você não fecha a porta para mim? Sofá? Ela não estava no meio de uma refeição? Mesmo que ela estivesse comendo no sofá, sua voz parecia tão próxima, como se ela não pudesse estar a mais de alguns metros de mim. Isabelle estava se escondendo atrás da porta? Subi o resto dos degraus, tentando lembrar o interior da casa dela das 2 ou 3 vezes que estive lá dentro. Eu sabia que o cômodo imediatamente à esquerda da entrada era a sala de estar, e muito provavelmente onde Isabelle supostamente estava sentada. Eu também sabia que havia um interruptor de luz bem ao lado da porta da frente. Que merda, pensei. Vou entrar por um minuto, dizer olá e depois fechar a porta para ela. Isso me dará um pouco de paz de espírito, por realmente vê-la em vez de apenas ouvir sua voz. Olhei por cima do meu ombro em direção à minha própria casa. Bisteca ainda estava latindo sem parar, o que era perturbador, mas a visão de Alice me observando me deu um pouco de paz de espírito. Era apenas uma casa, eu disse a mim mesmo, apenas uma casa normal com minha própria vizinha dentro dela. Respirando fundo, fiquei na soleira, chocado com como, apesar da minha proximidade, o interior da casa permaneceu na escuridão total. Enfiei uma mão para dentro e ela desapareceu como se eu a tivesse mergulhado em óleo. Enquanto procurava o interruptor de luz, meus dedos roçaram em algo sólido, algo carnudo. Puxei minha mão para trás, certo de que acabara de tocar em uma pessoa. Isabelle? Perguntei à escuridão. E então, a centímetros de distância, veio o som de uma risada. A risada era profunda, rouca e zombeteira, e não se parecia em nada com a voz da minha vizinha. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o som rápido e irregular de passos contra a madeira. Ficou cada vez mais silencioso e percebi que era o som de alguém correndo para longe de mim. Depois de alguns segundos, pensei ter ouvido uma porta abrir e fechar à distância. A porta dos fundos, talvez? Novamente, enfiei meu braço para dentro e dessa vez consegui encontrar o interruptor de luz. Acendi e fiquei aliviado quando o interior da casa se revelou para mim. Uma entrada normal, nenhum intruso à vista. No entanto, o alívio durou pouco, porque quando entrei na casa, virei para a esquerda, para a sala de estar, e fui recebido pela visão da minha vizinha, ou pelo menos o que restava dela. Seu corpo estendido em cima do sofá, sua cabeça pendia para o lado, suas órbitas oculares vazias, boca sem dentes e escancarada pareciam 3 buracos cavados em seu rosto. Sua face em si estava vermelha, não por estar coberta de sangue, mas sim porque estava sem pele. Ela havia sido esfolada, não apenas seu rosto, mas seus braços e a parte superior do torso. Parecia que alguém estava metodicamente trabalhando em seu corpo até que eu os interrompi. Paralisado pelo medo e confusão, fiquei no lugar. Esperei para acordar de um pesadelo. Esperei que Isabelle entrasse de um cômodo do lado e me dissesse que eu estava olhando para um adereço de Halloween.
Esperei por um tempo perigosamente longo e então cambaleei para fora na chuva. Quando voltei para casa, liguei imediatamente para a polícia, embora eu estivesse com problemas para colocar em palavras o que eu tinha visto. Eles chegaram rapidamente, pegaram minhas declarações e as de Alice e depois foram até o outro lado da rua para investigar. Já se passaram dias. Eles não me disseram nada, apesar de minhas repetidas ligações para a delegacia. Não consigo obter respostas, não consigo dormir, não consigo comer. Eu continuo revivendo a descoberta repetidamente na minha mente. A voz, a sensação de roçar em um corpo no escuro e, claro, a visão do cadáver mutilado daquela pobre garota. Tenho perguntas demais para contar, mas 3 se destacam acima do resto. Com quem diabos eu estava falando? Como essa voz soava tão perfeitamente como minha vizinha? E por que toda noite, desde que encontrei o corpo, Bisteca não parou de sentar na porta da frente e rosnar? Até a próxima. Obrigado.